Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 128 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e também sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre comunidades digitais autênticas revolucionando a conexão entre marcas e consumidores. Então vamos conhecer a nossa convidada. Ela é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, possui um Executive MBA pela ESPM e estudo em Babson College e Wharton Executive Education. É reconhecida como uma das empreendedoras mais influentes pela Latin Vision. Temos a grande honra de receber a CEO da Wortia e a Managing Partner da WOCP, Adriana Rocha. Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje com você. E você está falando de Portugal, né, Adriana? Você está falando agora há pouco para mim. É isso, pois é, eu estou aqui nessa terra maravilhosa, que tem muita conexão também com o Brasil, e enfim, né, como executiva global aí, estou sempre em algum lugar do mundo, e Lisboa tem sido um lugar que eu tenho passado bastante tempo ultimamente, e tenho tido boas surpresas, É mesmo? experiências por aqui. Poxa, que legal. Eu tenho, como eu falei para você até na pré-apresentação aqui, eu entrevistei o Eduardo da Atlantic Hub, mas tenho muitos executivos que pensam em migrar para Portugal por questões de qualidade de vida, enfim, uma série de questões assim que é um lugar um pouco mais pacato, vamos dizer assim, imagino eu, do que o Brasil para você viver, né? Com certeza. Em termos de qualidade de vida, é excelente. Enfim, a gente tem é um país pequeno, mas encantador, né? Aliás, você tem praia, tem montanha, tem todo o lado cultural, né? Vinhos Sim, maravilhosos sem dúvida. e, e tem um ecossistema crescente, sabe? Um hub de inovação e de startups, Sim, é, verdade. tanto em Lisboa como em Porto. E o bom de estar aqui também é de você estar conectado com toda a União Europeia, né? Então, Verdade, verdade. as empresas portuguesas também se beneficiam de fundos europeus de fomento à inovação. Então, Uhum, uhum. há oportunidades interessantes, tá? Quando você mira não somente o país de Portugal, mas a União Europeia como um todo e uma entrada para um mercado mais globalizado, né? Sem Também. dúvida. Além da excelente formação acadêmica que eles possuem aí em Portugal, né? Eu estava vendo uma pesquisa que mostrava que a Universidade de Coimbra, acho que é a segunda melhor universidade ainda da Europa, né? Então tem muitas vantagens mesmo de Pois estabelecer é, um negócio aí, né? Muito bom. é isso. Adriana, eu queria começar falando sobre a sua trajetória, né? Porque você tem 25 anos de experiência em marketing e market research. Você começou com a sua formação em ciência da computação na Universidade Federal da Bahia com expertise em estudos na ESPN, Babson College e Wharton. Eu queria saber exatamente como foi esse início da sua jornada no setor de tecnologia e marketing e o que inspirou você a fundar a WOCP agora em 2025. Pois é, uma longa jornada, Pois só é, 25 anos, só na junção, na interseção de pesquisa de mercado, de tecnologia, mas pois é. eu fui estudar ciência da computação lá nos finalzinho dos 80, né, enfim, estou entregando já a minha idade, mas acho que naquela época somente 30 pessoas entravam na Universidade de Ciências da Computação, né, chamava É mesmo. bacharelado em Ciência da Computação. E Olha, eu sempre gostei muito de exatas e era um bom desafio conseguir entrar. Acho que essa foi a minha primeira motivação para ir para a ciência da computação. E eu fiz, ao mesmo tempo, uma outra faculdade de administração de empresas. Minha mãe sempre disse que eu quero estar sempre à frente do meu tempo, fazer muitas coisas, né, sei, sei. simultaneamente. Então, foi assim que eu comecei e eu acabei indo logo em seguida para São Paulo, Uhum, trabalhando já nessa interseção de tecnologia e de marketing. uhum. Naquela época a gente não falava de BI, de IA, de nada disso, É mas verdade, é verdade. eu estava construindo já sistemas usando dados históricos, né, criando modelos para predizer a melhor otimização, o melhor cenário Uhum. de
programação de mídia, e no final do dia estava já construindo, né, usando ali técnicas de machine learning, dados históricos, e depois de 8 anos, né, trabalhando num grande grupo de publicidade, na época era Propeg, virou Lio Lara, Sim, tem claro, enorme. toda uma história aí. Famosíssimo. Eu recebi um convite de uma startup americana. Eu tinha feito uma página no UOL, né, contando um pouco dessa minha história, e já tinha MBA em marketing também em São Paulo, na ESPM, e recebi um convite meio inusitado, para ser Country Manager Brasil, começar o negócio deles. Isso foi Sim. lá em meados do ano 2000, foi quando eu fui para o mundo da pesquisa de mercado, né, Sim. construindo plataforma de inteligência de dados, né, para ajudar a, a criar um equivalente a um ERP, a um sistema integrado de pesquisa, que vai Sim, desde sim. multimode, como a gente chama, né, não importa se é telechat, internet. E naquela época a internet estava recém começando, era aquele boom lá nos Estados Unidos, era o boom Sim, das, sim. das dot-coms, né? Ainda no Brasil e na América Latina a penetração de internet era muito baixa, era de um dia. Sim, claro. Era horrível. E logo eu acabei assumindo 2 papéis nessa startup, tanto de country manager, como de diretora associada de tecnologia. Tá no meu Sim. DNA construir produtos digitais, né, desenvolver plataformas. E aí começou também a despertar, ao estar no mundo de startups, a minha veia mais de empreendedora. E Sim. depois de ficar 6 anos nessa empresa, eu virei diretora para a América Latina, acabei viajando muito, por vários países, aprendendo espanhol. Eu decidi lançar, né, a IC Global, e isso foi em 2006. E entre 2003 e 2006 eu já estava experimentando novas técnicas de coleta de dados, eram Palm Pilots, né, na época, eram os primeiros smartphones, né, vamos dizer assim. Então a gente queria criar uma nova forma de fazer pesquisa, né, de interagir com as pessoas, a gente falava on the go, em qualquer lugar, em qualquer Sim, é verdade. momento. E a gente queria fazer pesquisa de uma forma lúdica, né, de uma forma, inclusive, gamificada. Naquela época, imagine, quase ninguém falava ainda de gamificação aplicada a marketing, aplicada à experiência de usuário. E Sim, eu fui sim. estudar muito essa área de gamificação integrada a mobile, e eu escrevi em 2006 um paper de como os painéis de pesquisa iriam evoluir para se transformar em comunidades. Sim. Eu apresentei esse paper num congresso na Espanha. Ainda bem que eu escrevi o paper, porque é a prova de que, naquela época, antes do Yahoo, por exemplo, lançar o Yahoo Questions and Answers, eu já Sim. tinha criado uma plataforma, né, com esse senso de colaboração, onde as pessoas se juntavam numa comunidade digital, podiam enviar perguntas umas para as outras. Então, assim, essa busca por inovar e criar o que seria o futuro de colaboração entre pessoas e marcas, gerando uma Sim. inteligência coletiva, isso data de 20 anos atrás. Perfeito. Então, foi assim que eu comecei, né? E acabei me dedicando a estudar as comunidades online, comportamento, motivações das pessoas, o que fazem elas realmente participarem de comunidades e colaborarem, né? Com marcas. Então, é isso, são 2 décadas já nessa 2 área. décadas, né, não, de muita experiência mesmo, né? E é interessante porque essa evolução, às vezes, para quem está aqui do lado de cá, simplesmente participando, às vezes de uma rede social, apenas sem muita preocupação com o uso disso de uma maneira mais corporativa, não faz ideia realmente de quanto de inteligência que tem por trás disso, principalmente num evento de uma pesquisa, né, como você está se referindo. Pois os Estados Unidos é um mercado que, digamos assim, esse senso de comunidade, ele é muito forte, né, as pessoas Verdade, verdade. vivem em comunidades, a comunidade do bairro, a comunidade do prédio, É a comunidade verdade. da escola, e há muito tempo que os Estados Unidos acabou virando um certo modelo mundial, né, de como o marketing de comunidade, ele pode se expandir para além das redes sociais. É interessante você fazer essa analogia, porque a gente fala de comunidade, na verdade, as redes sociais são um mar aberto, né? Então você fala com Sim. milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas, a partir dessas conversas e dessas primeiras interações numa rede social, é possível, sim, já
as marcas trabalharem esse pilar de comunidade. Significa que existe algum propósito, alguma conexão maior que vai fazer com que as pessoas queiram estar juntas ou colaborarem, né? E aí sim há espaço para as marcas, né, terem suas comunidades também, além das redes sociais, né, abertas e, como a gente chama ali, de mar aberto. E é interessante porque realmente isso na cultura americana é bem claro, né? As pessoas elas criam amizades por conta de interesses comuns, né? Muito mais aqui o Brasil você tem aquele senso de amizade muito pelo divertimento, por umas questões assim de alegria, vamos dizer assim, né? E lá a amizade realmente ela é em função de interesses que as pessoas têm, desde o que elas gostam de fazer como hobby até interesse de questões de problemas que elas têm em comum para resolver. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela tem trigêmeos, né? E quando ela chegou lá, ela migrou para os Estados Unidos e ela estava andando na rua com os 3 trigêmeos, eles eram crianças, uma mulher abordou e perguntou se ela fazia parte do grupo de mães que tinham trigêmeos, para elas poderem, que elas tinham ali na cidade, em Houston, se não me engano, um grupo para poder se auxiliar. Então, é muito interessante, ela acabou participando disso também. Então, os Estados Unidos é um país feito realmente de comunidades de interesse comum, isso é bem marcante. É né? isso. E eles têm esse senso de ajuda muito forte também, né? As pessoas se mobilizam por um verdade. propósito. Então, eu acho que as verdadeiras comunidades têm esse pilar muito forte, tá? De interesse em comum, de ajuda, de propósito. Sim. É isso. E uma curiosidade que eu tenho aqui, o nosso canal ele fala muito sobre a liderança executiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é o seu estilo de liderança e se você tem algum líder de referência, algum líder que você admira e de repente usa as ideias na sua liderança também. Você tem ou não? Sim, com certeza. Bom, primeiro, para mim, o meu estilo de liderança é de liderar pelo exemplo, sabe? Certo. Eu realmente acredito que o líder é aquele que faz as pessoas se desenvolverem, é aquele que consegue despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. E como eu venho, né, há muito tempo, né, de abraçar esse senso de comunidade, desenvolver comunidades, as empresas que eu desenvolvi, que eu desenvolvo, elas trazem isso como parte do nosso DNA, né, de Sim. realmente sentir de que nós estamos num grupo e de que esse grupo está ali por um propósito em comum. Então, esse estilo é o meu estilo de liderança, e uma liderança muito aberta também, tá? Sem muita hierarquia. Eu acho que as Sim. empresas que trabalham com inovação, os líderes precisam estar abertos a escutar, né? É verdade. As pessoas, independente de idade, independente de posição, né? E de hierarquia. Então, esse é um lado. E eu admiro muito os líderes também visionários, tá? Se você vê esse meu lado de querer estar à frente do tempo, construir o futuro, Sim, sempre sim. tem esse desafio de querer mudar o mundo ou construir algo ainda, né, que vai impactar positivamente os clientes, as pessoas. Então, o Steve Jobs, por exemplo, sem dúvida é um grande líder Claro, claro. inspiracional. O próprio Elon Musk, né, mesmo com todas as loucuras Sim. dele, mas quando você imagina tudo que ele já sacrificou, já fez com esse Sim. propósito, né, e foco. Então, esse é um tipo de líder que me inspira muito, são os líderes criativos e visionários, né, que constroem novos futuros. E tem os líderes que eu aprendi a admirar, que são os líderes que conseguem executar muito bem. Então, você pega um Eric Schmidt, né? Você tem os Sim. fundadores e criadores lá do Google, mas foi um Sim. cara, né, com perfil executivo e de gestor que soube expandir, crescer e escalar uma grande empresa. Sim, Então, sim. hoje em dia, tanto que as minhas primeiras empresas sempre tinham um lado mais visionário, vamos mudar o mundo, e aquilo já era suficiente, né? Mas o executivo e o líder que realmente ele quer criar algo com grande impacto, ele também tem que saber executar e escalar, né, suas próprias empresas. Então, são esses 2 grupos de líderes que me inspiram. Não, sem dúvida. E bom, eu falei, eu trabalhei na área de computação da década de 80 e 90, né, projetando computadores, enfim, vendendo. E realmente, assim, o que eu me conecto muito com o Steve Jobs quando ele fala que ele quer fazer a tecnologia para quem não é engenheiro, né? E eu sempre tive uma preocupação muito grande. Eu falo, poxa, acho que a gente tem como função no mundo, a gente tem condições de
de estudar um pouco mais, ler, de traduzir, né, as coisas para as pessoas, de tornar as coisas mais simples e tudo mais. E acho que essa característica dele sempre foi uma característica que muito me tocou, assim, de tornar um mundo mais compreensível para as pessoas e mais acessível também, né? Quando você Mais pega acessível. o que era a tecnologia antes do Steve Jobs e o que é depois de todos os aparelhos que ele acabou desenvolvendo do propósito que ele tinha, realmente é um impacto muito grande na sociedade, mas eu acho que ele conseguiu realmente mudar bastante o mundo do que era a tecnologia Conseguiu. antes e depois, né? Não tem dúvida. E agora eu vou matar minha curiosidade aqui. Eu vi que a Okp é uma plataforma que é focada em comunidades digitais proprietárias, né? Então tem ferramentas gamificadas para interações reais entre marcas e consumidores. Para quem ainda não conhece, o que a Okp oferece de mais inovador no mercado de marketing digital, especialmente em experiências como comparações de marcas e cocriação estratégicas? Eu vi o que vocês fazem, mas eu confesso a você que eu fiquei meio perdido. Assim, conta para mim uma coisa boa. Tá ótimo. Vamos lá. Então, o Okp, ela é essa plataforma de tecnologia que esteve, né, aí há quase 2 décadas e há múltiplas gerações, porque quem desenvolve tecnologia nunca termina, né? Ela está Ah, sempre evoluindo. Então, meu Deus, é verdade. ela é a plataforma que esteve por trás de muitas e muitas comunidades criadas para muitas marcas globais, tá? Sei. E então ela estava ali por trás das cenas, por um lado, como essa, né, fomentadora dessas comunidades. E a Okp ela vai para um novo momento, né, onde a gente traz essa tecnologia que está evoluindo de uma forma muito rápida e acelerada. Eu já conto um pouquinho isso. Tá. Estamos no mundo da superinteligência, na época da superinteligência, né? Tudo isso acontecendo de forma muito rápida. Hoje se desenvolve código a uma velocidade que a gente não podia imaginar há 5 anos atrás, É não é? enorme. E então o Okp está no momento de como a gente, nesse novo momento, traz uma plataforma onde a gente traz a opção, primeiro, qualquer um pode ter sua comunidade, não Uhum. somente as grandes empresas, como nós trabalhamos, né, ao longo Uhum. de muitos anos. Então, a gente quer essa Uhum. democratização ao acesso à plataforma. Uhum. Depois, a gente quer trazer o lado muito da autenticidade e da conexão emocional, que também é um aprendizado que nós tivemos ao longo de todos esses anos, né? Então, outra coisa que a gente traz de aprendizado é de que, para criar uma comunidade de marca, a gente tem que ter um engajamento muito forte da agência que cuida da marca, porque a comunidade da marca, ela está em todo lugar, onde estão os clientes da Sim, marca, onde a sim, marca tem presença. Então, claro, ela tem que claro. fazer parte de uma estratégia integrada. Tá? Então, esse é uma outra fase que nós estamos começando agora, onde nós estamos fazendo as primeiras parcerias com agências, como a gente leva esse pilar de comunidades para que uma comunidade privada faça parte de todo um ecossistema, né? Uhum. Isso a gente vê como a evolução das comunidades, elas deixam de ser somente ali espaços privados e digitais, mas ela tem que fazer parte de uma estratégia integrada. Uhum. Mas isso vai também uma resposta a uma busca das pessoas por mais autenticidade. A Uhum. gente está naquele momento onde nas redes sociais abertas as pessoas já não sabem mais no que acreditar, né? Sim, É conteúdo produzido por IA, é é verdade. influência que está muito mais preocupada em encher o bolso do que realmente levar conteúdo autêntico, né, e prever o bem Uhum. das pessoas. Então, Silvio, o Okp, ela traz, né, nessa nova fase, primeiro, esse modelo de negócio com base em parcerias, né, Uhum. especialmente com as agências, mas depois a gente traz um modelo de negócio escalável e do it yourself, faça você mesmo, Uhum. né, com todo um suporte ali de conhecimento para quem quiser construir e evoluir suas comunidades. Mas o que torna o Okp também única é que a gente traz um lado para as marcas, como as pessoas, à medida que elas vão interagindo ali, a gente vai detectando emoções, situações, Uhum. traga esse lado da inteligência e a construção, né, de como acontecem as jornadas, do que movem as pessoas, quais são os sentimentos. Então, a gente Uhum. traz esse lado muito forte, tá? Para Uhum. as marcas, para entender o que conecta, o que move as pessoas, o que fazem realmente elas se engajarem ali Entendi. com as marcas. Então, a Walkp, ela tem essa... não é simples, tão simples explicar, mas ela é uma plataforma de comunidades, mas a Sei, gente sim. traz esses pilares ali para ajudar, porque construir comunidade não é só lançar uma comunidade e recrutar pessoas. Uhum. Exige, né, um processo de nutrir, de cuidar, Sim, e de sim, sim. evoluir isso, né, essa comunidade ao longo do tempo.
E, claro, não poderia deixar de falar de IA, né? A IA, nessa nova fase da WOCP, ela entra ali como uma ferramenta realmente para ajudar a sintetizar conhecimento, para ajudar a trazer inteligência de dados, né? Para ajudar, inclusive, a identificar padrões e ajudar ao ecossistema. Então, a gente, aqui na WOCP, a gente fala, nós estamos criando um IA humanizada e um ciclo de humans to agents to humans. Só se fala em agentes, né, em criar... É verdade. Mas aqui a gente quer criar agentes não para substituir pessoas, para ajudar as pessoas. Sim, então, sim. esse é um pouco do nosso propósito aí, dessa nova fase da WOCP, onde ela deixa de ser somente uma plataforma e ela passa a querer realmente criar todo esse movimento e esse ecossistema, sabe? De conexões autênticas, de emoções verdadeiras e de conectar ali as pessoas e marcas através de jornadas contínuas ali. Quando você fala de criar comunidade, mas você se refere, por exemplo, a eu ter uma plataforma semelhante a um Instagram, semelhante a um LinkedIn, para as pessoas se conectarem e a gente poder interagir, os meus clientes, por exemplo, da Alliance Coach, poder conversar comigo por meio dessa plataforma, é mais ou menos por aí? Exatamente, é como se você tivesse o seu Instagram privado, né? Entendi. Branded, onde você tem o controle de todos os dados, que passam a ser privados da empresa, você tem o controle da jornada, e aí tem um braço de CRM integrado à plataforma do WOCP, né, que é diferente também das redes sociais, porque você não tem como atingir aqueles seus seguidores ou aquela sua comunidade, entre aspas, né, que te segue no Instagram, a não ser que você pague lá para fazer um impulsionamento lá de um post. Sim. Aqui na WOCP você tem várias formas de você integrar essa sua comunidade com canais de contato da própria marca. Você pode disparar e-mails, né? Você pode nutrir o seu CRM com dados a partir do que você vai coletando e aprendendo a partir desses seus clientes dentro da comunidade. Você pode plugar isso no WhatsApp diretamente também. Então, assim, community everywhere, ou a comunidade em qualquer ponto de contato, é isso. Você está onde o seu cliente quer estar, só que a comunidade, esse senso de comunidade passa a ser um pilar fundamental da marca, tá? E da empresa. E as pessoas estão buscando cada vez mais isso, tá, Silvio? A gente vem acompanhando há muito tempo quando as pessoas sentem a autenticidade e que é algo verdadeiro ali das marcas, querendo escutar, né, e dar esse espaço ali para o cliente aprender, crescer, evoluir junto, isso cria um valor e cria um vínculo muito forte, tá? É verdade, eu tenho... bom, várias coisas vieram na cabeça ouvindo você falar sobre o WOCP. Primeiro, realmente existe um cansaço, inclusive, como você falou, desses influencers, né? Eu li recentemente uma matéria falando quanto que os restaurantes perderam de valores investidos com influencers e tudo mais, que não trouxeram, na verdade, nada para eles em termos de resultado. Esse é um primeiro ponto, quer dizer, essa falta de autenticidade, realmente, às vezes a pessoa dizer que tem um monte de seguidores, mas aquilo ali não representa nada para a marca, e muito mesmo no relacionamento dela com os clientes. A segunda coisa, acabou de sair uma pesquisa da Manpower sobre carreira e empregos, e ela fala algo que tem muito a ver com isso que você está dizendo, que um alerta que ela faz é que o que atrai os funcionários para a empresa não é a mesma coisa que engaja. E é mais ou menos o que eu vejo das marcas em relação aos clientes. Às vezes o que atrai o cliente para comprar um produto ou serviço não é a mesma coisa que vai fazer com que ele se mantenha com você ao longo do tempo. Então, você ter realmente uma plataforma que você procure compreender com profundidade e principalmente a autenticidade, o que o cliente está demandando, pode fazer uma diferença enorme para a marca. Mas uma questão que me vem é exatamente o seguinte: você falou que ele interage com o WhatsApp, tem agentes e tudo mais. Quer dizer, a pessoa ela vai poder continuar usando as suas redes, fala que ela coloca, que ela tem hoje, mas de alguma forma ela pode entrar nessa plataforma específica de uma empresa e interagir, é isso, né? É isso. Ela complementa, né, ao que você entendi. pode fazer em outras mídias. E falando um pouquinho dessa autenticidade, né, a gente já vê como uma das grandes tendências aí para 26 em diante, as pessoas buscando experiências reais.
Existe uma exaustão, né? Nós Isso que eu ia vivemos falar. as últimas 2 décadas nessa economia da atenção, ou seja, Uhum, as plataformas que a gente conhece de Instagram, Twitter, uhum, né, X, Facebook, TikTok, uhum. elas monetizam a atenção das pessoas. Então, os Sim, é verdade. algoritmos são otimizados para reter as pessoas ali, porque o modelo de negócio delas é justamente, né, essa monetização da atenção. E Uhum, como existe uma exaustão completa das pessoas e essa resgate para o mundo real, para experiências mais autênticas, também essa é uma tendência de que as comunidades digitais elas vão estar conectadas com experiências do mundo real. Então, por uhum, exemplo, uma marca ela pode patrocinar um evento e ela pode justamente conectar essa experiência no mundo físico do evento com uma continuidade dentro da sua própria comunidade. Esse é um uhum, exemplo, tá? Então, você continua uma jornada de relacionamento ali, então você linka a comunidade a um espaço de autenticidade, a um espaço privado, a um sim, espaço de intimidade. E isso vai ser cada vez mais importante, uhum. considerando, né, essa exaustão da atenção das pessoas Eu e vi da aqui, falta de confiança que as pessoas eu têm. acho que realmente assim é interessante o que você está falando, porque eu sinto que eu mesmo assim eu vejo até pelo meu comportamento nas redes sociais o quanto que eu tenho certas vezes assim eu estou praticamente morto já, não tenho mais nenhuma interação, não tenho nem interesse em abrir, em ver e tudo mais. Mas assim o que eu vejo que eu coloquei aqui, que realmente o que você permite é que você consegue fazer análise de dados, inclusive para antecipar cenários de mercado, né? Porque você vê o comportamento das pessoas e consegue, de repente, alertar a marca para onde que as coisas estão indo, é isso? É isso. São 2 aspectos aqui que eu queria ressaltar. Esse Pois das não? simulações, Sim. que é uma das grandes tendências, e a gente hoje tem uma tecnologia, né, com as LLMs, falando das Large Language Models, né, desde OpenAI, a Google com Gemini, né, Sim, sim. elas têm um poder muito grande de, a partir de um conjunto de dados que nos permite entender comportamento, preferências, necessidades, né, entender ali as pessoas, elas permitem fazer simulações de Uhum. futuro. Como Sim. eventualmente essas pessoas que Uhum. representam os meus clientes se comportariam em determinados cenários. Então, Uhum. essa é uma evolução. Até você me perguntou, né? A VORT, o que é isso? Então, já é essa evolução de um IA que a gente está construindo, que vai estar plugado ali também no OCP, e que ela permite aprender com esses dados e ajudar as empresas a tomarem decisões com base nessas novas ferramentas, tá? Então, esse é uma das novidades que a gente está preparando para 2026. E tem uma outra ferramenta muito importante que a gente está abrindo no OCP, além de qualquer um criar sua comunidade, é o de a gente empoderar o usuário para que ele decida o que ele quer ver e quando ele quer ver. Sei, A sei. gente sabe que é muito frustrante as feeds, né, das redes sociais. Você É mesmo. não tem É controle horrível. É das horrível. feeds, do que você, né, quer ver e quando, dos fios que você quer salvar. Então, a OCP ela vem com a série de funcionalidades para que os usuários possam criar seus próprios filtros, customizar suas feeds, definir Uhum. o que eles querem fazer. Aliás, Silvio, nos Estados Unidos já acontecia esse movimento, mas no Brasil ficou muito grande esse ano, dos jovens, né, criarem Uhum. múltiplas contas, por exemplo, dentro do Instagram, porque eles queriam começar a ter mais privacidade, né? Aquele Ah, todo movimento do Dix, do Daily, do PDV, sei, então, sei, sei. do privado. A gente traz isso muito forte dentro do Walk. Você tem Uhum. sua única conta, você quer criar fios, você quer criar suas tribos, quer criar seus grupos privados, você tem total autonomia de fazer isso, né? Nosso Uhum. algoritmo, o algoritmo da sua comunidade, ele não vai ser uma caixinha preta. Sei, sei. Então, isso dá transparência, isso dá essa sensação de que, poxa, eu não estou aqui sendo manipulado, né? Uhum. É, Uhum. então, esse é um outro diferencial que a gente traz ali nas comunidades que podem ser criadas ali dentro do OCP. Aí realmente, né, quando você consegue, de alguma forma, fazer com que a comunidade seja aquilo que você tem o interesse mesmo, aí você fica mais tempo ali interagindo, conhecendo e tudo mais. O problema que eu vejo é que hoje as redes sociais, elas, eu não sei exatamente baseado em quê, mas elas acabam colocando, poluindo a sua timeline assim com coisas que você fala, poxa, mas não era isso que eu queria fazer. E para quem usa, posso dizer, porque eu tive essa experiência,
Bom, eu comentei com você, né? Eu fui programador Assembler. Quando eu estava fazendo um trabalho uma vez com uma rede social, parametrizando, e assim, eu estava querendo que o meu trabalho chegasse para executivos, principalmente na região de São Paulo, naquela época, estou falando uma coisa uns 10 anos atrás, mais ou menos. E começou a aparecer para mim, sabe o quê? Empregada doméstica do Amazonas, entendeu? Eu falo, gente, mas como é que pode uma coisa dessa? Eu achava que eu estava parametrizando algo errado. Até passei, a gente estava falando aqui da Ana Nubier, minha esposa, porque ela trabalha em agência também, para a pessoa dela ver se eu tinha feito alguma parametrização errada, e não tinha. Então, assim, às vezes eu olho isso, eu falo, poxa, eu fico imaginando, né, se isso está acontecendo para minha empresa, que é pequena, imagina uma grande marca parametrizando para atrair um certo público, e o quanto de lixo não pode estar sendo contado como sendo uma entrega válida por parte da plataforma, né? Mas deixa eu te falar um aspecto importante, já que a gente está falando de negócio, estamos falando com executivos aqui. Sim. Vamos falar de comunidades com ferramentas de negócio, né? Sim. E que métricas de retorno de investimento a gente eventualmente tem em comunidade. Como ferramenta de negócio, é bem importante gerenciar essas expectativas, né? E definir por que eu vou criar uma comunidade. Sim. E, na minha experiência, ao longo desses 20 anos, nós criamos algumas comunidades que elas atuam como fonte de inovação e co-criação com clientes, tá? Essa é uma das grandes aplicações de negócio de comunidades. Então, quando você cria uma comunidade e pluga o seu grupo, seu centro de inovação, seu time de R&D, seu time de produto, você tem a opção ali de ter um grupo de clientes 24/7 atuando como um board mesmo, né? Para ajudar a inovar e tomar decisões. Então, essa é uma das aplicações de negócio ali de comunidades que realmente é fantástico, tá? Você ter, né, um board de clientes ali. Então, as comunidades elas não precisam ser muito grandes, dependendo do propósito, né, do objetivo do negócio, elas podem ser menores, tá? Elas podem atuar ali como um board. Tem comunidades que são mais transacionais. Nos Estados Unidos, esse grupo de comunidades ela acabou dominando até então, são as comunidades de fóruns de clientes. Então, elas servem para os clientes encontrarem respostas, casos de uso, como resolver coisas. Então, a gente tem muitas marcas grandes que criaram suas comunidades para serem grandes fóruns, né? Então, antes de ir num FAQ, antes de e buscar outras formas de resposta, você vai na comunidade e vê como outros clientes da marca estão utilizando. Só que a gente tem uma mudança de comportamento com as IAs que a gente tem hoje, que é uma tendência de Google Zero, né? Acho que não vai ser um Google Zero tão cedo, mas existe a tendência de que você vai buscar no GPT uma resposta, não pesquisa mais no Google. Então, a primeira fonte de informação acaba sendo uma IA, ao invés de ir no Google, que remete para uma comunidade. Então, as comunidades transacionais, para trazer respostas, estão tendo que serem reinventadas, né? Mas a outra grande tendência são as comunidades menores, com propósito, são tribos, né? Ali da marca. Então, eu acho que isso é bem importante, porque eu já trabalhei com muitos clientes que tendem a comparar. Mas meu número de comentários aqui não é muito grande quando eu comparo lá com o meu Instagram ou com o TikTok, ou de likes. Não é a métrica que você vai usar de sucesso para medir uma comunidade, né? Porque ela vai ter um outro propósito. Principalmente quando você tem um mercado B2B, né, Adriana? Porque eu vejo assim que isso aconteceu recentemente comigo. Eu estava conversando com uma CEO que ela lê meus textos, vê todo o meu trabalho. E eu falei para ela, mas o meu trabalho as pessoas dão poucos likes. Ela falou, realmente, eu leio tudo que você faz, mas eu não dou like nenhum. Então, assim, o que importa realmente é a qualidade da pessoa que está lá e o quanto que você está preocupado em ter essa interação real e autêntica com o seu cliente, né? Porque aquele cliente que realmente está prestando atenção em você, usa seus produtos, seus serviços, ele é que vai ter realmente mais, vamos dizer assim, autoridade para dizer para você, olha, o que está faltando, o que precisa melhorar, o que ele precisa, qual que ele está vendo lá na frente. Não precisa necessariamente ser uma quantidade grande de pessoas, mas pessoas qualificadas para te ajudar, isso, né? É isso. As comunidades acabam sendo grandes laboratórios também, né? Para entender essas necessidades, esse desejo de clientes, enfim. Se aprende muito quando clientes conversam entre si, né? Porque são ambientes naturais ali de troca e quando as pessoas acabam se sentindo parte de uma comunidade mesmo, elas trazem histórias que elas não contariam em outros lugares, sabe? Essa é uma Sim, outra grande vantagem ali
né, é de criar essa intimidade, essa confiança com a marca e de trazer histórias que são muito verdadeiras e têm um valor muito grande. É verdade. Eu trabalho um pouco com marketing da experiência do consumidor, como treinando os CEOs para compreender o papel deles e trazer os valores e os propósitos dos clientes para dentro da empresa, né? E uma coisa que me impressiona muito, muitas vezes eu vejo que as marcas não percebem que elas fazem parte da história da pessoa e que são assim conexões realmente muito profundas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando estava desde a época que eu trabalhava em computação, eu tenho um apreço muito grande pela marca da Intel. Você vê, é uma marca que não é sexy, né? Não tem nada que as pessoas falem muito. Eu falo, poxa, mas eu devo grande parte da minha renda a Intel, porque além de ter projetado computadores, eu escrevi um livro sobre, como eu trabalhava com Assembler, escrevi um livro sobre a Assembler da linha Intel, e até hoje, quando eu estou falando com você aqui, eu estou falando por meio de um computador que usa tecnologia Intel. Então, eu vejo assim, engraçado, eu nunca fui procurado, vamos dizer assim, pela Intel para falar sobre o que eu acho da marca, alguma coisa assim. Mas eu falei, eu tenho uma conexão muito forte com a empresa, simplesmente porque em toda a minha história ela esteve presente. E eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos das pessoas falando sobre os Correios, falando sobre Leite Ninho, falando sobre uma série de marcas, mas com essa conexão emocional realmente da importância delas. Uma vez eu vi uma executiva falando dos Correios para ela, olha que interessante, foi como ela se comunicou com a avó dela até ela morrer com 93 anos por cartas, né? Então, a avó dela não usava nenhuma tecnologia, mas ela escrevia cartas, né, para a avó lá, se não me engano, em Fortaleza, ela morava aqui em São Paulo. Então, você vê, e a marca Correios ficava na cabeça dela. Então, eu acho que falta muito conhecimento das marcas a respeito de quão profundo vamos dizer assim, a presença delas no dia a dia, na vida das pessoas, às vezes pela vida toda, né? É isso mesmo. Você captou exatamente essa essência, né, de que as relações e as conexões emocionais se dão entre pessoas e marcas, porque a gente tende a personificar as marcas, a gente tende a criar esses vínculos que são inconscientes, irracionais. Né? Você tem a Intel, né? Aí provavelmente você poderia ser um embaixador da Intel. Imagine que a Intel tivesse uma comunidade Intel, né? E então essas conexões, esses vínculos são criados e a gente leva isso, né, com a gente, porque as marcas elas marcaram certos momentos, elas foram muito úteis, né, em certos momentos das nossas vidas, e a gente cria esse vínculo e ele fica aí e tem um potencial gigante quando as marcas descobrem esse potencial. Sim, e essa plataforma da Woke permite às marcas terem exatamente um lugar para esse convívio, vamos dizer assim, mais profundo, mais autêntico com os seus clientes, é isso. É isso. E eu vi que você tem uma base em Miami, hoje você está em Lisboa, mas um cliente aqui no Brasil, ele pode usar essa plataforma? Como que é a utilização disso fora Ele pode usar a plataforma. Inclusive, durante quase essas 2 décadas, né, nós atuamos em parceria com agências. Tá. Eu fui a fundadora da IC Global, né, que foi um painel de pesquisa e evoluiu ali para ser uma agência full service, né, de pesquisa, e muitas comunidades foram desenvolvidas através da agência, né? Mas a WOCP, sim, está também no Brasil, os clientes brasileiros podem licenciar. Como a gente está nesse momento de grande evolução, hoje a gente está trabalhando com algumas agências parceiras, né? Mas os clientes que quiserem licenciar a plataforma, né, trazer as agências para conversar com a gente a gente tem time local no Brasil também. Legal. E a gente está nesse processo de expansão, né? Também nos Estados Unidos e aqui na Europa. Legal, eu vou deixar então um link aqui, tanto para o OCP, quanto também, se você me permite, o seu LinkedIn, para as pessoas poderem entrar em contato e conhecer mais todo o trabalho que você está fazendo. Eu vi aqui que vocês oferecem serviços para agências de publicidade, incluindo a gestão das comunidades proprietárias e teste de campanhas em ambientes vivos. Como esses serviços se integram aos ecossistemas da marca e qual o impacto para as empresas de médio porte e startups e ONGs? Pronto, é isso. Nesse modelo de trabalho com a agência, o que a gente faz é treinar as agências para que elas possam fazer a gestão, né, ali das comunidades. Sei. E Interessante.
É isso. Nós assumimos o papel muito mais do parceiro tecnológico especialista, né, Entendi, em entendi. gamificação e tudo isso, e a gente trabalha junto com as agências que elas é que fazem a própria gestão da comunidade. Então, Uhum, esse é o nosso modelo de negócio ali junto com as agências, tá? Então, uhum. essa era uma pergunta, né? Como é que a gente trabalha com a agência no modelo de gestão? E o seguinte? Eu ia perguntar sobre a questão de empresas menores ou startups, né? Se elas podem ser atendidas também pela plataforma de vocês. Ah, sim, pronto. Empresas menores e startups, elas também podem usar. Lembra que eu comentei que a WalkP ela agora tem um modelo do it yourself, de que, né, a gente tem vários modelos de plano ali. Então, desde uma startup a uma empresa pequena, ela pode criar, né, a sua própria comunidade. E além do acesso à plataforma, nós estamos criando toda uma academia, né, todo um conteúdos educativos para ajudar as empresas ali menores a acelerar essa jornada de como crescer, nutrir, desenvolver suas comunidades. E tem uma aplicação de comunidades também, que a gente não falou muito, mas também ela funciona muito bem, que são as internas dentro das empresas. Então, você pode Sim. criar esse pilar de comunidade para o seu público interno, né? Uhum, Então, essa é uma outra forma da gente também apoiar o uso de comunidades como ferramenta de negócio para engajar o seu público interno e criar esse uhum, senso de pertencimento, de construir junto, de criar uma inteligência colaborativa. Então, esse é um braço também que a gente pretende desenvolver aí junto com nossos clientes e com nossos parceiros. uhum. E ela pode usar isso também, por exemplo, para ter uma comunicação com os fornecedores, ou seja, fazer uma comunidade mais ampla que envolve não só os clientes e o público interno, mas também os fornecedores? Pode. Inclusive, na plataforma, a gente pode criar vários tipos de usuários e de papéis, Uhum, né? Então, você pode usar a plataforma Walk para criar todo um ecossistema, né? Em uhum, torno ali da sua comunidade. Nós estávamos conversando, por exemplo, com uma grande marca que ela queria trazer todo o ecossistema produtivo, desde, vamos dizer, vamos pegar um exemplo fictício, né? O produtor de café com as comunidades que estão envolvidas lá na fase inicial da cadeia de produção, eles fazem parte da comunidade, você traz toda essa transparência do ecossistema, de quem mais faz parte desse, quem são meus parceiros fornecedores que, né, participam da minha comunidade, até chegar no consumidor final. Então, sei para o sim. consumidor final, você acaba entendendo todo o ecossistema em torno da marca, e isso também cria um pilar muito forte de engajamento, tá? E de Uhum, autenticidade de conexão. uhum. E você entende, então, que essa ideia de nós termos essas comunidades, essas plataformas para que a própria marca crie a sua comunidade, é uma tendência de mercado hoje? Com certeza, Silvio. Não é novo o marketing de comunidade, mas o marketing de Sim, comunidade é, ele é apontado como uma das tendências do marketing do futuro, né? certeza. E ele vai ser impulsionado, com certeza, numa era onde as pessoas, mais uma vez, não querem, estão, digamos assim, exauridas, né, de fake, Uhum, e elas vão buscar essa autenticidade. As comunidades vão realmente ganhar muito espaço uhum, nas estratégias de marketing das empresas. Isso uhum. tenho certeza. Eu gostaria até de aproveitar a sua trajetória, né, que você estava falando que você começou a estudar lá no final da década de 80 e tudo mais. Como que foi a participação da mulher na área de tecnologia e na liderança, por exemplo, que você é uma líder empresarial, uma líder executiva. Como que você vê a participação da mulher, da liderança feminina ao longo de toda essa sua trajetória? Como que era quando você começou, por quais momentos passamos e que momento nós estamos hoje? É, bom, essa é uma ótima pergunta. Sempre falar de liderança feminina é um Uhum. assunto também que eu gosto muito de conversar, até por experiência própria, né? De ter Sim, claro, filhos, de ver isso ali acontecendo. claro, claro. Bom, quando eu comecei, eu acho que foi uma das primeiras mulheres a entrar na área de ciência da computação, né? Sim, sim. De estudar tecnologia. Então, era um desafio, sem dúvida, por ser minoria, né? E por, Sim, sim. é, enfim, ter que lidar com essa diferença ali. Mas, como eu te comentei, eu também sou uma pessoa movida por desafios, né? Uhum. E então, nunca me intimidou muito ser a única mulher, por exemplo, numa mesa de discussão, Claro. né, ou de liderança de executivos. Mas a gente vê as mulheres, né, já há um bom tempo, eu acho que essa é isso se consolidando, né, a liderança Uhum. feminina em postos executivos de grandes Sim, multinacionais, sem dúvida, né, sem dúvida. e então
assim, acho que a mulher ela traz a empatia, ela traz uma visão assim holística, né? Talvez um sexto sentido ali, Sem e dúvida. que, e que os líderes, né, especialmente nos dias de hoje, ter esse lado feminino ali nas lideranças, acho que é bem importante. Então, esse equilíbrio, né, das lideranças nas empresas, que, digamos assim, acaba enriquecendo muito e fomentando o crescimento das empresas quando as mulheres ali fazem parte de postos de liderança. Uhum. Não, é interessante o que você está falando, né, Adriana, porque eu vejo, recentemente eu li um artigo falando sobre a questão de que, claro, nós temos que tomar decisões pautadas em dados, em números e tudo mais, mas que às vezes as pessoas exageram nisso, quer dizer, falta esse human touch, assim, de ver, olha, o número está falando isso, mas você precisa colocar esse tempero aqui para acertar exatamente o alvo. E a mulher tem muito isso, que ela consegue perceber questões que são muito mais sutis, muito mais de sensibilidade do que o homem. Então, não tenha dúvida que a suplementariedade, né, dos dois acho que faz realmente a gente ter uma liderança mais completa, não apenas no que diz respeito à empresa, mas no mundo como um todo, né? É isso. Bem legal. Puxa, olha, já estamos indo aqui para o final, mas eu queria. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte: da onde vem o nome da empresa, o Okpi? Ah, tá certo. O OCP, ela foi formada a partir de um conjunto de letras aqui. O Sim, W, ele veio originalmente de wisdom, de sabedoria. sim. O O de opiniões. Uhum. O K de knowledge, conhecimento. O Sei, P sei. de peers, né, de peering, de pares ali. Sei, sei. Então, sabedoria gerada a partir de opiniões e conhecimento compartilhados entre pessoas para você. Foi assim que formou o OCP. Nossa, que nome sofisticado, né? Para É, pedir uma foi palavra assim. um momento de criação ali para achar um nome que não tivesse ainda registrado, que tivesse domínio disponível. Imagina, imagina. E esse W de OCP, ele está evoluindo, né? Uhum, Até conversando com o nosso time aqui de marketing, a sabedoria coletiva ela é gerada como uma consequência ali dentro das comunidades. Mas as comunidades começam com um desejo, então esse W ele está virando wish, porque a ah, gente isso. traz o lado mais emocional, Uhum, né? uhum, Esse resgate do que move o mundo, o que move as pessoas, inclusive para tomar decisões, né? uhum, Sabemos que a grande maioria das decisões que tomamos é impulsionada por por um valor ali que é mais intrínseco, né? É irracional. Então, esse desejo, esse spark que uhum. faz as coisas acontecerem é uma evolução aqui do OCP, da sabedoria agora para o desejo. Não, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante, né, Adriano? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de falar sobre isso, né? Que nossas escolhas, principalmente de compras, é claro, não são pautadas pelos números, pela racionalidade, né? Esse desejo que é uma coisa totalmente humana que a gente precisa levar em conta quando a gente está definindo estratégia das empresas, de marcas e tudo mais, né? É isso. É. Bom, Adriana, a gente está chegando ao final aqui da parte aberta. Eu falei para você que a gente tem também a nossa conversa controversa. Tem mais uma pergunta para você, mas eu quero aproveitar para convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para fazer assinatura aqui no nosso canal. Você assinando, você tem o acesso à conversa controversa que eu terei agora com a Adriana e também a todas as 127 conversas controversas anteriores, que é quando a gente conversa sobre coisas um pouco mais polêmicas aqui, que a gente não deixa aberto ao público. Mas antes da gente entrar na conversa controversa, Adriana, eu vejo que você tem mais do que uma experiência, tem uma trajetória realmente incrível. Eu fico imaginando um executivo, uma executiva, algum jovem que está começando a sua carreira agora e olha todo esse seu conhecimento, essa sua experiência, e gostaria de saber que orientação você daria para alguém que está começando sua carreira agora e que vai enfrentar um mundo que eu vejo cada vez mais complexo. Qual seria a sua recomendação, o seu conselho para que ele tivesse uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua? Olha, eu diria que primeiro não tenha medo de errar. Sim. Acredite nos seus instintos, questione, eh, erre, aprenda rápido e siga evoluindo, né. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados que eu tive, Sem dúvida. todos esses anos. Tá ok errar, porque a gente só cresce, né, quando a gente tem alguma zona de desconforto. Então, É verdade. se desafiar, né, acredite sim de que é possível, construir um futuro, com, enfim,
com visão, com desejo, com Uhum. trabalho, hard work, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Por trás de tudo isso aqui tem muitas noites sem dormir, Nem me fale. muitas horas e horas de trabalho, É verdade. né, mas é isso, você tem que se dedicar e aprender, errar e seguir crescendo, seguir evoluindo com os erros, acho que é por aí, é um ciclo contínuo de crescimento. Olha, eu faço minhas suas palavras. Eu vejo que hoje a gente vive uma certa crise de decisão, né? Assim, eu vejo que os executivos hoje estão, às vezes, hesitando demais para a tomada de decisões porque não querem errar. E realmente, às vezes, é mais importante você decidir errar rápido, porque aí você acha qual é o caminho, do que você ficar indeciso, esperando alguma coisa acontecer ou ter 100% de certeza que aquela sua decisão é a mais correta. E, na verdade, é importante a gente mover as ações para frente com velocidade, principalmente no que está acontecendo hoje no mundo, com essa velocidade não só tecnológica, mas também dos acontecimentos geopolíticos e tudo mais. Adriana, olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Vou encerrar aqui esse momento aberto aqui ao público, mas fazia tempo que eu não conversava com alguém com uma origem tão parecida assim com a minha, no sentido de que você foi analista de sistemas também, e é interessante porque hoje, trabalhando nessa área de desenvolvimento de líderes executivos, você percebe pela linguagem, pelo jeito de ser da pessoa, a sua origem e realmente como isso fez o seu desenvolvimento, e percebo muito a profundidade do seu conhecimento, das suas ideias e principalmente da sua capacidade de liderança nessa nova jornada que você está começando com a OCP, né, que é uma empresa recente. Então, só tenho a agradecer a sua presença aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, Adriana. Obrigada a você, Silvio. Prazer. Prazer é meu. Bom, e agora, antes de mais nada, agradeço também a você que ficou conosco até agora. Vou começar a conversa controversa com a Adriana. Então, semana que vem, 17 horas, mais um podcast do canal O Executivo. E, Adriana, agora começa a nossa conversa controversa. Eu separei aqui algumas perguntas, e a primeira delas é uma certa crise, essa crise no engajamento das redes sociais, que nós conversamos rapidamente, né? Que existe um certo esgotamento de métricas, de vaidades, como a questão dos likes, né? Há quem veja as comunidades digitais como uma bolha passageira. Como que a gente avalia os riscos reais e as oportunidades de conexão autênticas no mercado atual?